Bom, pessoal, eu vim aqui para ler para vocês O Pescador de Histórias. Este é um livro que eu amo, é muito legal. Só que assim, eu vou ler em etapas, tá? Em vários dias, e aí vocês vão ficar com a pulguinha atrás da orelha, querendo saber o que vai acontecer, e a professora só vai ler no próximo dia, tá certo? O Pescador de Histórias, Heraldo Miranda. Ilustrações de Márcia Ezéliga. Vamos lá. Pescador de Histórias. Introdução. O reino fantástico de Livrânia localizava-se ao pé da colina dos ventos Sabem-Tudo e era cortado pelo rio imaginável das coisas imagináveis, que tinha as 7 cores do arco-íris. Era um lugar fascinante, pois tudo nele era colorido e alegre. Os livrianos, habitantes dali, viviam em harmonia. Eles preservavam seus maiores tesouros, seus livros, o hábito de contar histórias e de ouvi-las. Um dia, o estranho e pálido Lete apareceu por lá e roubou suas histórias, todas, causando grande tristeza aos livrianos. Para salvar seu povo, o corajoso Rufus e seus 3 pequenos amigos partem num pequeno barco de papel em que vão viver grandes aventuras. Convido todos os leitores a embarcarem nesse barco e viverem aventuras cheias de humor e fascínio. Mas advirto a todos: quem não tiver imaginação o suficiente poderá parar no meio do caminho e afundar no mar do esquecimento. Olha que lindo barquinho, gente! Sensacional, ó! Então vamos lá. O primeiro capítulo. A história de Heródoto. Certa vez havia um reino chamado Livrânia, muito próximo de nossas mãos, pois esta história realmente aconteceu. Eu só não sei quando, mas a verdade é que ela aconteceu. Quem tiver dúvidas, abra o livro, que não me deixa mentir, pois está lá escrita, tintim por tintim. Dessa forma, Heródoto começava a contar essa história para um grupo de crianças reunidas numa praça, numa bela manhã de domingo. E ele continuou: então, como eu ia dizendo, o distante reino de Livrânia localizava-se ao pé da colina dos ventos Sabem-Tudo e era cortado pelo rio imaginável das coisas imagináveis, que tinha as 7 cores do arco-íris. Era um lugar fascinante, pois tudo nele era colorido e alegre. Os livrianos que ali habitavam viviam em harmonia, mas o que mantinha esse equilíbrio era a capacidade desse povo imaginar e fazer de conta. Os livrianos preservavam seus maiores tesouros, os livros, o hábito de contar histórias e o de ouvi-las. Essa tradição era passada de pais para filhos. O rei Papirus I, que governava o reino, era sábio e velho, mas tão velho que nem os mais velhos sabiam quantos anos ele tinha. Ele morava no Palácio das Letras. Para o rei havia 2 leis mais importantes, que sempre fazia questão de repetir no fim de seus discursos. Todos nós, livrianos, temos como bem maior a nossa história. Devemos vivê-la sabendo que há outras histórias diferentes e respeitá-las. É uma maneira de vivermos em paz. Já a outra era: contenham uma história da melhor forma que puderem hoje, pois amanhã vocês poderão se tornar a história a ser contada e vão querer que contem histórias inesquecíveis a seu respeito. Bem, tudo transcorria muito bem na vida dos livrianos, mas certo dia apareceu nesse pacato e feliz reino do homem um homem estranho, muito estranho. Um pouco não, ele era muito estranho. Tinha o corpo todo branco dos pés à cabeça, sem nenhuma gota de cor.
Ele era branco como a neve e pálido como a neblina nas manhãs frias. Trazia apenas um pequeno saco nas costas, cujo conteúdo era um grande mistério. Por serem muito cordiais e receptivos, todos os livrianos o receberam com grande alegria. Depois de lhe arranjarem um aposento, eles lhe prepararam um belo jantar. Como em Livriana não era muito comum as pessoas receberem visitas, por ser um lugar muito distante, até mesmo o simpático rei estava presente nesse jantar. Ao sentar-se à mesa, ele perguntou ao visitante: Visitante, qual é o seu nome? De que terras você vem? O homem respondeu secamente: Todos me chamam de Lete. Eu venho das terras brancas, onde não há cores e as plantas plásticas e metálicas do esquecimento e da ignorância nascem todos os dias. Lá não há sorrisos, nem palavras, nem histórias. Ao ouvir isso, o coração do rei estremeceu. Após se levantar, ele perguntou: Lete, o que o traz a Livrânia, vindo de terras tão distantes? Com um sorriso pálido, Lete respondeu para todos os presentes: Venho para lhes causar o esquecimento total do que lhe é mais caro e precioso, que são suas histórias, lembranças e raízes. Quando partir deste reino, Livrânia não será nem mesmo uma sombra do que era. Ninguém saberá de vocês. Algum dia existiram, pois daqui não mais sairão palavras nem história. E tudo será branco como o meu coração, como eu. Num gesto rápido, Lete abriu o saco que trazia e nesse momento o rei e todos os livrianos sentiram uma vontade imensa de contar histórias e começaram a narrá-las. Contavam histórias ao mesmo tempo. Era uma vez, certa vez, há muito tempo, um belo dia. Houve uma vez, conta-se. O mais estranho foi quando as histórias começaram a sair da boca das pessoas e ir direto para o fundo do saco que Lete trazia. A cada nova história contada pelos livrianos, eles perdiam suas cores, que iam direto para o saco, e ficavam brancos como nuvens. Por mais que os livrianos tentassem tapar a boca com as mãos, tentando evitar que as histórias saíssem, não havia jeito. Elas escapavam e iam direto para dentro do saco, que a essa altura já estava todo colorido. De repente, Livrânia ficou em silêncio. Naquele momento, aquele reino que antes era multicolorido estava todo branco. E não somente as pessoas, mas tudo o que havia lá, pálido como neblina. O rei Papiros I olhou para Lete, que dava gargalhadas, e disse-lhe, furioso: Bem, ele não disse nada, pois não saíam mais palavras da sua boca. Por mais que ele se esforçasse, dessa forma, todos os livrianos ficaram mudos. Ao terminar sua estranha atividade, Lete pegou o saco que estava multicolorido com as histórias e falou sorrindo: Adeus, livrianos, e um bom esquecimento para todos. A partir de hoje, Livrânia deixará de existir, pois não há nação que resista sem suas histórias e seus passados. Depois, ele entrou no saco em que carregava todas as histórias de Livrânia e, sob o olhar pálido dos livrianos, sumiu sem deixar vestígios. Eles ficaram num mar branco de tristeza, silêncio, sem conseguir se comunicar um com os outros. Como se não bastasse isso, o reino ficou todo branco, como as páginas de seus preciosos livros, que se tornaram um amontoado de folhas brancas, sem letras, nem ilustrações. Olha o terrível Lete, olha! E aí, pessoal, nós vamos fazer assim. Amanhã tem a próxima parte do contador de histórias. Vamos ver o que vai acontecer. Tchau, tchau!